Feliz 2020! Vamos ver o que aconteceu na última semana, aquela bem bizarra em que você acha que todos os dias são sexta-feira e onde ninguém conta calorias. Detalhes do Mi 10, iPhone 12 sem Note e com leitor de digitais sob a tela. Macacos geneticamente modificados para melhorar a memória, Apple Watch com ECG no Brasil e mais. Hoje, em mais uma edição do Plantão TC. Janeiro é um mês mais calmo em matéria de lançamentos, mas os rumores estão sempre a todo vapor. A Xiaomi confirmou que o Mi 10 vai ser lançado com o Snapdragon 865 e conexão 5G, mas nesses últimos dias nós vimos algumas outras características importantes do novo flagship da marca vazando na internet. Assim como nos últimos anos, o Mi 10 viria junto de uma versão Pro, com ambos trazendo uma tela OLED de 90 Hz e o chip mais potente da Qualcomm. As diferenças ficariam principalmente nas câmeras, com o modelo mais caro vindo com sensor principal de 108 megapixels, enquanto o mais barato viria com o IMX686 da Sony de 60 megapixels. Com isso, o Mi 10 Pro conseguiria uma pontuação superior a 120 pontos no ranking do DxOMark, levando a Xiaomi de volta ao topo após ter sido passada pela Huawei com o Mate 30 Pro 5G. E a gente achando que aquela guerra por mais megapixels era uma coisa sem sentido. Outras mudanças estariam na quantidade de RAM e de armazenamento interno, além da capacidade de recarga da bateria. Sobre os preços, é dito que o Mi 10 partirá de aproximadamente R$ 1.850, enquanto o Mi 10 Pro partiria de R$ 2.200. Nós ainda não temos detalhes sobre a disponibilidade, mas é bem provável que ambos sejam apresentados em fevereiro no MWC 2020, seguidos, a gente já sabe, por Mi 10, Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Pro, Mi 10 Lite SE Super, Mi 10 Special. A linha iPhone 11 vem fazendo bastante sucesso por trazer avanços consideráveis em relação aos seus antecessores, mas parece que a Apple vai revolucionar de fato os seus smartphones com o iPhone 12. Além de chegar com 5G, os modelos deste ano podem até contar com um processador feito em apenas 5 nanômetros, superando aí a Qualcomm, a Samsung e a Huawei, que ainda estão no processo de fabricação de 7 nanômetros. A empresa também renovou a parceria com a Imagination, aquela que foi responsável pela placa gráfica dos aparelhos da maçã até 2016, o que dá acesso a uma grande quantidade de patentes para otimizar a GPU dos dispositivos. O mais importante, porém, seria a mudança visual possível pela eliminação completa do Notch, sendo trocado o Face ID por um leitor de impressões digitais ultrassônicos sob a tela e a câmera frontal seria movida para trás do display, deixando a Apple como uma das pioneiras no uso dessa tecnologia. Será mesmo que a Apple vai voltar aos bons anos, quando ela lançava tecnologias antes das outras? Eu não esperava todo mundo para ver se a coisa dá certo, como tem feito ultimamente? Passando de Apple para Samsung, a sul-coreana deve movimentar bastante o mercado nas próximas semanas. Além do sucessor do Galaxy S10, que deve chegar ao mercado como S20, exatamente isso que você está ouvindo, 20, ao invés de S11, a empresa está planejando lançar também o Galaxy S10 Lite e o Note 10 Lite, os dois com o visual atualizado para servir como versões mais acessíveis dos novos flagships. O Galaxy Note 10 Lite viria com o chip Exynos 9810, aquele mesmo do Galaxy S9 internacional, além de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ele teria o leitor de impressões digitais sob a tela, a S Pen e o Android 10 com a nova interface One UI 2.0. Já o Galaxy S10 Lite, curiosamente, seria bem mais potente, trazendo o Snapdragon 855 e uma nova tecnologia de estabilização chamada Tilt OIS, aquela mesma vista no Galaxy A90. A câmera principal seria de 48 megapixels e o visual seria bem parecido com o do Note 10 Lite. Já sobre o Galaxy S20, nós teríamos uma versão normal, a Plus e a Ultra, substituindo assim o Galaxy S10e para facilitar a compreensão dos usuários. O modelo Ultra, como esperado, será o maior e mais completo de todos, com câmera principal de 108 megapixels, como esses da Xiaomi que estão vindo por aí, e um sensor periscópico para zoom de até 5 vezes. Ainda não temos detalhes sobre a disponibilidade, mas é esperado que o Galaxy Note 10 Lite e o S10 Lite sejam apresentados na CES 2020, agora em janeiro, enquanto a linha Galaxy S20 vai ter um evento próprio pouco antes do MWC no próximo mês de fevereiro. E agora vamos passar para uma notícia bem aleatória, super bem selecionada pelos nossos redatores. O futuro que muito se falava há alguns anos está cada vez mais próximo. Além de nós termos notícias de exploração de Marte, métodos quase milagrosos para a cura do câncer e AIDS, vemos cada vez mais laboratórios investindo em modificação genética, o que gera alguns resultados bons e outros nem tanto. No lado positivo, por exemplo, tivemos recentemente a publicação de resultados de uma pesquisa sobre modificação genética em primatas para aprimoramento da memória de curto prazo. 11 macacos receberam genes humanos para modificar o seu desenvolvimento cerebral e com isso eles foram capazes de responder melhor a testes de memória envolvendo cores, formatos e outros. Já pelo lado negativo, tivemos a prisão de um cientista chinês responsável por modificar genes de bebês para torná-los resistentes ao vírus do HIV. Ele foi indiciado pela prática ilegal da medicina, tendo sua pena fixada em 3 anos de detenção. O paradeiro dos bebês modificados pelo cientista é desconhecido, não sendo possível saber se ele obteve sucesso ou não
com o seu experimento. Prevejo filmes de ficção científica com bebês de nome Enzo vindo por aí. E essa última notícia é uma boa para quem gosta de unir saúde e tecnologia. Uma grande decepção para os interessados no Apple Watch em solo brasileiro é a falta do ECG em nosso país, uma função muito boa disponível em outros mercados desde a série 4. Isso acontece porque essa função é tida como uma coisa voltada para a saúde, e por isso ela precisa da aprovação de órgãos competentes para ser ativada. Você sabe, aquelas coisas bem burocráticas que levam anos para sair do papel. Mas olha só, apenas 2 anos depois do lançamento da tecnologia, isso deve mudar, porque em novembro passado a Anvisa fez uma reunião com especialistas e também com representantes da Apple, onde a empresa foi informada de todos os parâmetros que ela precisa preencher para que o ECG seja habilitado em nosso país. Com isso é só questão de tempo até que a licença seja expedida. E por falar no Apple Watch, a série 5 deve ganhar uma edição Product Ready em breve, que além de trazer um visual novo, ainda vai reverter parte da arrecadação para a instituição Red, que luta contra a AIDS. Não foram revelados detalhes sobre a disponibilidade ou qual seria o novo visual do relógio. Então, qual das notícias você curtiu mais? Deixe seus comentários aí embaixo. Você pode também conferir essas e outras notícias no site do Tudo Celular. Até a próxima!